Boa noite, meu nome é Matheus Mota, sou um orientando do projeto de pesquisa da ESES, orientado pela doutora Rafaela Socorro Moura. Vou falar sobre o meu projeto, o impacto do microbioma na nefropatia por IgA e novas perspectivas terapêuticas, uma revisão de literatura. Começando falando um pouco então sobre a própria doença, a prevalência da nefropatia por IgA é a doença glomerular mais prevalente no mundo, sendo que no Brasil corresponde a 47% das doenças glomerulares primárias. E qual que é o impacto dessa condição? Ela tem um impacto significativo na população acometida, visto que 30 a 40% desses pacientes evoluem para doença terminal renal em até 20 anos. Muito isso por causa do tratamento limitado, que visa apenas o controle dos sintomas, sem uma resposta terapêutica efetiva sobre a causa base. Com base nisso, novas terapêuticas vêm sendo criadas, abordadas e exploradas nessa temática, sendo que o Nefecon é uma dessas terapias com uma nova perspectiva terapêutica. Com base nisso, esse estudo objetiva revisar a literatura do tema e correlacionar a nefropatia com IgA com alterações do microbioma, explorar novas perspectivas terapêuticas, com foco principalmente no Nefecon, como novas perspectiva terapêutica, e sua relação custo-benefício em comparação às medidas terapêuticas já utilizadas. Foi realizada uma revisão narrativa nas bases eletrônicas de dados, Cielo, Lilacs, Medline e Cochrane, utilizando os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em periódicos que contribuam para a resposta dessa pergunta norteadora, publicados entre 2016 e 2023, e a relatórios técnicos e científicos entre 2020 e 2023. Foram utilizados os seguintes critérios de exclusão: artigos publicados antes de 2016, artigos relacionados a condições em crianças, teses e anais de congressos. No final, foram utilizados 57 artigos para a redação deste projeto. Falando um pouco então sobre a condição da doença, a glomerulopatia por IgA caracteriza-se pela deposição de imunoglobulina IgA nos glômerulos renais, resultando em uma resposta inflamatória que compromete a função renal, clinicamente caracterizado por uma doença como hematúria macroscópica ou microscópica, proteinúria em estágios mais avançados e hipertensão arterial. O custo médio do tratamento dessa condição gira principalmente em torno do uso de imunossupressores, que varia entre $2.500 a $3.500 ao ano, sendo que o custo ao longo da vida do paciente pode progredir até R$ 500 mil quando ele atinge a fase de doença renal em estágio terminal, sendo que isso não considera ainda os custos indiretos, como perda da produtividade, suporte familiar, alta prevalência de ansiedade e depressão, principalmente por medo de evoluir para essa condição de terapia de substituição renal. A fisiopatologia dessa condição envolve tanto mecanismos genéticos quanto mecanismos ambientais, principalmente relacionados ao aumento da produção de IgA aberrante por defeitos na galactosilação, relacionada a condições como infecções intestinais, infecções pulmonares, discrasias sanguíneas, amiloidoses e até uma redução do clearance por meio da diminuição da função hepática. Com base nisso, a microbiota surge como um papel fundamental na gênese dessa doença, visto que um dos maiores produtores de IgA no corpo são as placas de Peyer localizadas no intestino, muito relacionado a processos como uso crônico de antibióticos, desregulações da microbiota, aumento de bactérias negativas e aumento da translocação bacteriana por alterações na permeabilidade da barreira intestinal, levando ao aumento dessa produção de IgA e aumento dessa translocação desse IgA modificado para a porção renal. Falando um pouco do tratamento da nefropatia por IgA, temos o foco no controle dos sintomas, como a proteinúria, a hipertensão e a inflamação, sendo que o manejo é baseado principalmente no uso de ECAs e BRAs e imunossupressores, como os corticoides e os poupadores de corticoide, sendo que o principal efeito na doença é justamente os efeitos colaterais relacionados a esse uso crônico de corticoides por esses pacientes e dos próprios poupadores de corticoides e a carência de personalização, utilizando protocolos muito padronizados que não levam em conta variações individuais ao tratamento. Com base nisso, o Nefecon surge com uma nova perspectiva terapêutica, visto que ele é uma budesonida de liberação localizada nas placas de Peyer, diminuindo a produção de IgA nessa condição e tendo um bom efeito sobre a doença, visto que essa liberação localizada gera menos efeitos colaterais sistêmicos associados aos em comparação aos outros imunossupressores, mostrou uma capacidade significativa de reduzir a proteinúria. E, além disso, os custos de vida por ano ajustados por qualidade de vida, quali, no uso do Nefecon, são 30 a 50 mil dólares mais baratos do que o uso das outras medicações, em comparação. Além disso, a FDA e a EMA refletem, por meio da sua aprovação do uso da liberação desse medicamento, refletem uma confiança na relação custo-efetividade.
Com base nisso, concluímos o estudo mostrando que o eixo intestino-rim trouxe uma nova perspectiva terapêutica, sendo o Nefecon uma dessas inovações promissoras. A compreensão crescente entre as interações entre o microbioma e a função renal são de muita importância e são necessários mais estudos para adquirir mais conhecimentos. Essas são minhas referências. Obrigado.